Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Mais uma vez estamos aqui para fazer mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno e aqui no canal Fanático Bicolor a gente fala tudo sobre o papão da Curuzu. Todas as notícias, informações para deixar a fiel torcida bicolor sempre atualizada. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, apertar o sino das notificações, dar o like, clicar no gostei e quem puder ajudar a gente no Pix, é só direcionar a câmera para o QR Code para o nosso canal melhorar ainda mais. Agradecer novamente vocês. A gente passou de 1000 inscritos já e muitas visualizações, então só tenho a agradecer a vocês por estar gostando do nosso trabalho. Esse canal é seu, é da fiel torcida bicolor. Pessoal, bom, nesse vídeo de hoje eu queria dar minha opinião sobre alguns assuntos. Primeiro, a informação, vocês já devem saber, a janela vai reabrir agora, a janela de contratação, dia 10 de julho. Vai ser uma janela mais longa, ela vai até setembro. Nós estamos com uma pendência que é o transfer ban. Então nós temos que resolver a questão daquele lateral Keffel. O Paysandu fez aquela bobagem, né, de contratar aquele lateral no passado, que fez uma partida só contra o Santos. E agora o Paysandu tem que pagar esse transfer ban para o Torrense, um time de Portugal. Já pagou metade, agora tem que negociar o restante. Mas vai resolver isso. A gente está dando resposta na arquibancada. Só no último jogo o Paysandu arrecadou 320 mil líquido, de uma renda de mais de 460, e vai ter mais a renda agora desse jogo contra o Atlético Goianiense. Vai dar para a gente pagar esse transfer ban aí para liberar, para poder contratar. Enquanto tiver esse transfer ban, a gente não pode contratar. Então a janela abre dia 10, quinta-feira, e vai até setembro. Qual é a minha pergunta? Queria que vocês refletissem. O Paysandu contratou nessa última janela que teve, do dia 2 de junho ao dia 10 de junho, uma janela bem curta, 10 jogadores. Foi o time da Série B que mais contratou e a gente viu já uma melhora, um resultado. Os jogadores que vieram, a maioria são realmente reforços. A pergunta que eu faço para vocês: a gente precisa contratar? A gente precisa estar contratando mais gente nessa janela? O que vocês acham? Coloque o comentário de você no canal. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que para algumas posições a gente ainda precisa, pessoal. A gente precisa agora de contratações pontuais. O Paysandu contratou 10 jogadores nessa última janela, do dia 2 ao dia 10 de junho. E alguns jogadores muito interessantes, que ajudaram muito, que estão ajudando e que realmente reforçaram o papão. Vamos lá. Garcês, para mim, grande reforço, está jogando muito. Thiago Heleno, excelente zagueiro, mesmo no banco, quando entrou, contribuiu muito também a experiência. Thalisson, apenas 21, 22 anos, super personalidade na zaga também, ao lado do Novídio, tanto é que deixou o Thiago Heleno no banco. Então o Thalisson também um excelente reforço. Ronaldo Henrique, um bom reforço também para a volância, tá como titular. O Diogo Oliveira fez o gol no repá, é um centroavantezão grandão que segura a bola, né? Então o Denner, que o meio campo também sabe jogar, mas está enfrentando alguns problemas de contusão, está voltando com ritmo. Anderson Leite também, que é um volante que também está contribuindo. Então, eu estou dando um monte de exemplo desses 10 jogadores que o Paysandu contratou que realmente vieram reforçar o time. Certo? E aí, a gente precisa contratar mais jogadores? Eu vou dizer para vocês porque, na minha opinião, precisa. Vamos lá. Tem algumas posições que a gente está carente ainda, pessoal. A gente não tem um meia armador. A gente não tem esse meia armador. O Paysandu tem volante, Ronaldo Henrique, tem Vilela, tem Anderson Leite, tem André Lima, que está no banco.
mas o Paysandu não tem ninguém para armar esse jogo. Quem se aproxima um pouco dessa condição são 3 jogadores: Marlon, Denner e Matheus Vargas. Mas até o presente momento, nenhum dos 3, eu acho que o Denner é o melhor deles, mas nenhum dos 3 mostrou qualidade suficiente para pegar aquela famosa camisa 10, aquele jogador que arma, para distribuir o jogo. Então eu acho que a gente ainda está refém desse 10. Não é fácil contratar um camisa 10, eu sei disso, mas eu acho que a gente precisa ainda desse jogador, tá? E eu vou dizer outra coisa para vocês, pessoal. Eu acho que a gente precisa ainda de um atacante. Vou explicar por quê. Nós teremos 3 atacantes titulares e eu acho que indiscutíveis: Rossi, Diogo Oliveira e Garcês. Para mim, esses 3 atacantes, eles são titulares absolutos. O problema é que os reservas que nós temos, nenhum, sinceramente, pessoal, nenhum demonstra uma qualidade nem próxima de ameaçar algum desses titulares de perder a vaga. Quando eu falo ameaçar, eu digo no bom sentido. Então, assim, era bom a gente ter também 1 ou 2 atacantes no banco que fossem muito bons. Que a gente sabendo, por exemplo, o Garcia não jogou contra o Avaí, ficamos refém. O Rossi está 2 jogos sem jogar, a gente perde muito. O Diogo sentiu, entrou o Wendel, não tem a mesma qualidade, pessoal. Peterson veio, contra o Cuiabá entrou, perdeu um gol, não está tendo mais nem chance. Que é da base do Flamengo. Cadê a qualidade? Né? Marcelinho, apesar de ter feito o gol da vitória contra a Ferroviária, é esforçado, Mas, pessoal, vamos falar a verdade. O Marcelinho não tem qualidade, sinceramente, para ser titular do Paysandu. E eu acho, sinceramente, que a gente tem que botar o Marcelinho quando for já o desespero. Não tiver mais nada, ninguém para botar ele. Porque o Marcelinho não tem futebol assim para vestir a camisa do Paysandu, com todo respeito. Ele é esforçado, ele é voluntarioso, mas o Paysandu precisa, para mim, de pelo menos mais um atacante de peso para fazer sombra para os nossos 3 atacantes titulares. No gol, tá tranquilo, tem o Gabriel, tem o Matheus, que é um bom reserva agora do Gabriel, tem o Iago Reis, que era goleiro da Tuna. Laterais, a gente tem na lado direita o Edilson, que está voltando, e o Brian. O Luan está quebrando o galho na direita, quando os 2 estão batidos. Uma outra posição, pessoal, que é assim, eu também traria e dispensaria Pessoal, nós temos 3 laterais esquerdos. 3. Heverson, né? O PK e o Kevin. Pessoal, sinceramente, para mim, nenhum dos 3 laterais demonstra qualidade para nos deixar tranquilo como torcida. A gente vai para o estádio, o Heverson às vezes faz um jogo bem, ataca até razoavelmente para bem, mas não marca nada. Os times vão muito na costa dele, principalmente nesse último jogo contra o Avaí. No primeiro tempo, os caras deitaram e rolaram em cima dele. O Kevin e o PK são muito burocráticos. E tem uma característica que eu não gosto em lateral. São pesadões. Lateral pesado, lateral grande, lateral... Pô, o cara tem dificuldade até de ir ao fundo cruzar. São laterais mais que recompõem, que marcam. E o Paysandu perde a chance de atacar. Então, eu também contrataria um lateral esquerdo e mandaria pelo menos um desses laterais embora. Não estou dizendo para inchar o elenco, não. Porque para mim, nenhum dos 3 laterais demonstra confiança. Para vocês, demonstra? Vocês têm coragem de dizer assim, esse lateral aqui é titular absoluto? Entre o Kevin, o PK e o Heverson? Vocês têm segurança de dizer isso? Eu não tenho.
Então, para mim, o Paysandu precisa contratar um lateral esquerdo e mandar embora um 10. O Paysandu precisa contratar um 10, um cara que arme jogada. A gente não tem. O Paysandu precisa contratar mais um atacante para fazer sombra para esses 3 atacantes nossos. E eu mandaria um atacante embora também. Mandaria esse Peterson ou até o Endo embora, que até agora não mostraram nada. O Marcelinho também não é essas coisas, mas pelo menos ainda fez gol, ainda se esforçado. Então eu acho que o Paysandu ainda precisa na janela pelo menos de umas 3 contratações, no mínimo, contratações pontuais para reforçar ainda mais o elenco. Tá? Então essa é a minha opinião, que a gente ainda precisa fazer isso. Outro assunto que eu queria falar para vocês bem rapidinho. A gente fazendo um levantamento, os cálculos, eu estava vendo um matemático na internet falando sobre a questão de descenso na Série B. Ele acha que com 43 pontos o time consegue se livrar da Série B, entre 42 e 43. Eu, sinceramente, não sou matemático, não tenho nada a ver com matemática, mas para segurança eu acho que tem que ter 45. Né? Eu já vi time com 43 cair. Claro que isso depende da pontuação. Só que os times de baixo da tabela estão pontuando também. Então é por isso que eu acho que a gente teria que fazer para ter segurança 45 pontos. Tá? Então, para a gente ter 45 pontos, a gente ter uma segurança, seria muito bom que a gente tivesse pelo menos 22 pontos nessa virada de turno. Ou 23, porque a gente conseguiria metade dos pontos para tentar conseguir somente a outra metade no segundo turno. Ter uma tranquilidade. Nós estamos com 14 pontos. Então, para a gente chegar a 23 pontos, a gente precisaria de 9 pontos mais. A gente ainda joga contra o Atlético Goianiense e o Atlético em casa. Certo? Atlético Goianiense e Atlético em casa. Tem que ter 2 vitórias. A gente não pode negociar. Só aí a gente já faria 6 pontos. Já iria para 20 pontos. Que já seria uma pontuação até interessante, pessoal. Eu acho que com esses 20 pontos a gente já sai da zona. Já sai da zona. E nesses 2 jogos fora que a gente vai fazer com Coritiba e Amazonas, a gente poderia beliscar mais 2 ou uma vitória de 3 pontos. Tá? Então, o Paysandu para fazer 45 seria bom que a gente conseguisse fazer nesse primeiro turno entre 20 e 23 pontos, para precisar no segundo turno só de 22, 23 pontos de novo. Entendeu? A gente está num momento de recuperação. Então, é por isso que o nosso jogo, sábado, contra o Atlético Goianiense, é de vitória. Tem que ter vitória. De repente, já nesse jogo, a gente sai da zona. Independente de se a gente não sair, se o Criciúma não perder e tudo, se a gente ainda ficar mais uma rodada na zona, a gente fez nossa parte. Certo? Mas eu acho que com uma vitória a gente vai sair da zona sim. Então, Atlético Goianiense e Atlético, que é o último jogo do primeiro turno, é o Atlético, a gente já com certeza sairia da zona. E aí vai ver fora Coritiba e Amazonas. Certo? É importante a gente pontuar com vitória. Por quê? Vitória é o primeiro critério de desempate. Tá certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria muito agradecer vocês. Quero que vocês comentem no canal a opinião de vocês. Eu não sou dono da verdade, sou parte dessa fiel torcida. E eu tenho certeza também que vocês têm muito a contribuir com as sugestões, com as opiniões. E a gente está aqui para fazer uma coisa bem legal. Tá certo? Se inscreve no canal, aperta o sino das notificações, clica no gostei, dá o like, ajuda a gente no Pix. É nóis, papão! É nóis, fiel!